Olá, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos à paz do Senhor. Hoje vamos conhecer, como vocês viram aí, a batalha de Jericó, queridos e amados, a primeira cidade ou o primeiro reino a ser conquistado de 31 reinos que o povo de Israel tiveram que enfrentar. Essa primeira conquista foi logo depois, queridos e amados, de Moisés, né, vir a falecer, né, queridos? Mas antes de Moisés falecer, houve um fato muito curioso, queridos e amados, que Josué e mais 11, né, foram mandados, né, no caso foram 12 homens, para sondar aquela terra, né, queridos e amados. E só Josué, queridos e amados, e Caleb voltaram com esperança. Os outros se amedrontaram, foram fracos, né, queridos e amados. Mas Josué e Caleb não via com a forma humana, eles viam com a forma espiritual, queridos e amados, que Deus estava, né, queridos e amados, no propósito, né, queridos e amados, que Deus estava ali, né, para apoiá-los, né, queridos e amados. Portanto, a Batalha de Jericó é a primeira que nós vemos nos livros dos profetas e também está no livro de Josué, queridos e amados. Ah, Josué assume o reinado após a morte de Moisés, queridos e amados, e está, queridos e amados irmãos, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1, queridos e amados. Josué assume após a morte de Moisés o reinado e Deus dá essa missão que ele venha a conquistar a terra, queridos e amados, a prometida, né? A terra prometida. Josué tinha esta missão. O Senhor Deus deu esta missão a ele. Só os deixarão para voltarem à sua terra quando tiverem conquistado todos os territórios. Está em Josué, capítulo 1, versículo 15, queridos e amados. Josué, capítulo 1, versículo 15, que já está aí para você ver, queridos e amados, e confirmar e ler, né, na sua Bíblia, queridos e amados. E assim o Senhor Deus determinou, né, determinou que ele conquistasse esses 31 reinados, né, e o primeiro lugar, queridos e amados, que o Senhor Deus determina conquistar é Jericó, queridos e amados. Acontece algo, né, importante, né, queridos e amados, e curioso, né, que é, né, queridos e amados, a sondagem, né, que Moisés ainda estava vivo nesse período, que Josué e Caleb foram mandados com mais 10 homens para sondar Jericó, né, queridos e amados. E a palavra de Deus, ela nos fala assim, né, queridos e amados, está em Josué, capítulo 6, versículo 2, e nos fala assim: Jericó, o seu rei e todos os seus valentes guerreiros encontra-se praticamente derrotados, porque já os entregueis nas vossas mãos. Josué, capítulo 6, versículo 2, queridos amados. Para a honra e glória do Senhor Deus. E ali, queridos amados, quando o Senhor Deus fala isso para Josué e Caleb, né, queridos amados, que eles vão espionar a terra, aquilo entra no coração, né, queridos amados, de Caleb e de Josué, e eles foram justos, né, queridos amados? Josué e Caleb foram justos. Os outros 10, não, queridos amados. Os outros 10, queridos amados, não foram justos. Os outros 10 espiões não foram justos. Está dizendo aqui, né, queridos amados, no livro de Josué, capítulo 2, versículo 1. Então Josué enviou 2 espiões dali onde se encontravam. Aqui já é, queridos amados, mostrando que já foi Josué, né, que enviou mais 2, né, queridos amados, não 12 como Moisés, mas Josué enviou 2 espias para, né, queridos e amados, espionar Jericó, né, para saber, né, como é o inimigo, para saber como lidar, né, queridos e amados, com eles, né? E ele não chamou um grupo tão grande, né, para não chamar a atenção, queridos e amados. Ele manda 2, queridos e amados, homens distintamente e fala: vejam o que vocês podem trazer para a gente, né, de informação, né, queridos e amados. E aqui já em Josué, queridos e amados, capítulo 2, versículo 1, né, que nos fala, né, exatamente assim: para passarem o rei
e dar-se conta secretamente da situação no entorno, no outro lado, especialmente em Jericó. Isso já é, queridos amados, livro de Josué, capítulo 2, versículo 1, queridos amados. Glórias a Deus. Informações, queridos amados. Como está a expectativa? Se eles estão com medo? Como é que eles estão preparando, né, queridos amados, a defesa deles? Assim, Josué já usou aqueles dois homens, né, queridos amados, para Josué poder planejar, né, queridos amados, como seria aquele ataque. Mas o Senhor Deus já tinha tudo preparado, queridos amados. O Senhor Deus já sabia tudo que ia acontecer, queridos amados, da forma que o Senhor planejou e determinou, queridos amados. E aqueles dois israelitas vão, né, queridos amados, até Jericó. E chegando lá, queridos amados, vejam só a curiosidade. Existia uma moça que tinha um coração voltado para conhecer o povo de Deus. Ela tinha curiosidade em conhecer esse Deus que podia tantas das coisas, podia abrir o mar, podia abrir o rio, né, queridos amados. E vejamos aqui o que se diz, né, queridos amados, no livro de Josué, capítulo 2, versículo 2. E diz assim: assim que chegaram a uma estalagem dirigida por uma mulher chamada Raabe, né, e resolveram passar ali a noite. E foi ali que eles conheceram Raabe, queridos amados. Esta mulher, queridos e amados irmãos, salvou a vida deles. Essa mulher, quando eles mais precisaram, ela os escondeu na sua casa, arriscando a sua própria vida, queridos e amados. E essa mulher, mais tarde, ela viria a ser, queridos e amados irmãos, serva do Senhor Deus. Ela viria a se converter. E na batalha foi poupada a casa dela, queridos e amados, para a honra e glória do Senhor Deus. Essa mulher, queridos e amados, era uma mulher da vida, né? Ela era uma prostituta, mas ela se arrependeu dos seus pecados e, queridos e amados, se converteu, né, queridos e amados? E ela trabalhava nessa estalagem, né, queridos e amados, e conhecia muitas pessoas e sabia, ela tinha desconfiança, né, do que estava acontecendo e sabia também que o povo de Israel iria sim conquistar aquela cidade, queridos e amados, de Jericó. Ela já tinha isso na convicção, porque ela sabia o tamanho do poder do Deus de Israel. Portanto, queridos e amados, ela, né, queridos e amados, ela já sabia, ela já veio a entender que o povo de Israel não iria perder aquela batalha. Vamos ver aqui, queridos e amados, agora em Josué, capítulo 2, versículo 12, né, que fala assim, queridos e amados: jurei-me pelo Senhor que, quando conquistarem, ela falou para eles, jurem pelo Senhor que, quando conquistarem Jericó, terão misericórdia para comigo e me deixarão com vida, assim como para com toda a minha família. A Raabe falou para aqueles dois guerreiros, porque ela sabia, queridos amados, que eles eram servos de Deus, eles não iam perder aquela batalha, e por isso ela chegou-se a eles e falou aquilo, queridos amados. Este é o livro, queridos amados, de Josué, capítulo 2, versículo 12, queridos amados. E salve a minha família, a mim e a minha família. Ela passou informação que o povo estava com medo, sim, temendo o povo de Israel. E por quê, queridos e amados? Vamos entender. Pouco tempo antes, quando Moisés ainda era vivo, né, que estava no deserto com o povo, eles fazem, queridos amados, uma guerra contra dois povos muito poderosos, o povo de Sihon e o povo de Og, o rei de Bashar, e eram povos extremamente militarizados, que as pessoas tinham muito medo desses povos. Então o povo de Israel faz guerras contra essas duas batalhazinhas e conquista a sua terra com muita facilidade. Mas, na verdade, era Deus, queridos e amados. E aquele povo que estão lá em Jericó, queridos e amados, pensam aquele povo que está lá em Jericó, se esses dois povos grandes perderam de Goliat, o que será de nós? Então eles estavam amedrontados, com medo. O povo de Jericó estava assim com medo.
E Raabe, ela transmite, né, queridos amados, escondendo ele na casa dela, escondendo os dois na casa dela, ela fala, queridos amados, para eles que não mate ela e nem a família dela. E ela ajudou eles, queridos amados. Porque Deus tinha tocado, né, queridos amados, no coração dela, né, queridos amados, para que ela fosse, né, queridos amados, ajudadora deles, né, ali naquele canto, naquele local, né, queridos amados. E aqui, só para nós conhecermos mais, né, sobre a história, vamos ler agora aqui Josué, capítulo 2, versículo 18, e diz assim: ou seja, se não deixares este pano, escalastes suspenso, ou seja, escarlaste, queridos amados, é vermelho. Era um pano vermelho que os guerreiros mandaram ela deixar na janela dela. Na janela, né, dando continuidade, na janela. E também se os teus parentes, o teu pai, a tua mãe, os irmãos e outros familiares não estiverem escondido dentro de casa, né, dentro da casa dela, eles iam matar todos. Portanto, os parentes delas tinham que estar naquela casa, naquele momento, aonde tinha aquele pano vermelho na janela, queridos amados. E assim foi, né, queridos amados? E está aqui em Josué, capítulo 2, versículo 18, queridos amados. E é a Raabe, né, queridos amados, recebendo instrução, né, queridos amados. E agora começa uma história impressionante, uma história de um grande milagre. A primeira conquista, né, queridos amados, da cidade de Jericó. E Deus dá, queridos amados, o primeiro, um dos milagres, né, queridos amados, grandioso ali aquele povo, né? Deus já tinha dado muitos milagres, mas Deus prova mais uma vez, né, queridos amados, dando esse milagre a eles. E o Senhor Deus, queridos amados, aqui em Josué, capítulo 6, versículo 13, manda que eles façam da seguinte forma, queridos amados. 7, né? 7 sacerdotes levarão a arca, né? Cada um deles com um sofrar, ou seja, com uma, né, tipo um chifre de carneiro para soprar, né, queridos amados? Feito de chifre de carneiro, ou seja, como se fosse uma corneta, queridos amados. Só que chama-se shofar. Shofar, né, queridos amados? É um instrumento de sopro que é como se fosse cornetas, como se anunciasse a presença do Senhor Deus através daquele instrumento. E está aqui, queridos amados, em Josué, capítulo 6, versículo 13, né, queridos amados? História linda, né, queridos amados? E esse chifre só pode ser, queridos amados, feito de carneiro, né, queridos amados? Deus mandou fazer de carneiro. Além disso, queridos amados, Deus também ordenou, né, em Josué, que, queridos amados, Josué, capítulo 6, versículo 13 ainda, da seguinte forma: diante deles iam os guerreiros e o resto do exército seguia atrás da Arca da Aliança, queridos amados. Vejamos só, a presença de Deus ia ali, porque a Arca da Aliança representa a presença de Deus, queridos amados, para a honra e glória do Senhor Deus. E o que vai ser feito, né, queridos amados? A cada dia, né, vão dar, durante 7 dias, cada dia uma volta, queridos amados, ao redor de Jericó. E aqueles lá, queridos amados, que estavam dentro, né, queridos amados, estavam com tanto medo que eles não entendiam, eles não conseguiam entender. Os portões ficaram fechados. Ele não permitia entrar nem sair ninguém, queridos amados. Porque se ele abrisse aquelas portas, queridos amados, ia ser invadido mais facilmente. Mas só que de qualquer maneira ia ser, porque o Senhor Deus mandou dar 7 voltas. 7 voltas, queridos amados, é um segredo espiritual. É o número 7. É um número abençoado por Deus. E após aquelas 7 voltas, né, queridos, mas já sabemos o que aconteceu. Aquela muralha veio, né, queridos e amados, abaixo. Por que, queridos e amados? Vejamos só, Deus
desconstruiu todos os deuses deles. Porque eles tinham aquela muralha como se fosse um deus para eles. O povo de Jericó, eles consideravam aquela muralha impenetrável, e realmente era impenetrável. As armas que existiam eram flechas e lanças, queridos e amados. Espadas não iriam derrubar nem furar aquela muralha de pedra. Portanto, queridos e amados, eles sabiam que aquela muralha ia os proteger. Mas quando caiu após as 7 voltas, queridos e amados, nossa, eu vou lhe contar, foi sinceramente, queridos e amados, sabe, eles não acreditaram, né, queridos e amados, e naquela queda daquela muralha, queridos e amados, eles já ficaram amedrontados, já sabiam que ia perder. Vamos ler aqui, queridos e amados, mais um trechozinho aqui do livro de Josué, certo? Josué, capítulo 6, versículo 14, nos fala assim: no segundo dia, deram novamente uma volta à cidade e regressaram ao acampamento e fizeram o mesmo durante 7 dias, queridos e amados. Portanto, queridos e amados, vejam só o que diz no livro de Josué, capítulo 6, versículo 14. No segundo dia, deram novamente uma volta à cidade e regressaram ao acampamento e fizeram o mesmo durante 7 dias. Glórias a Deus, queridos e amados. E ali, queridos e amados irmãos, aquela muralha, ela caiu, queridos e amados. Ela veio ao chão e foi conquistado, queridos e amados. Foi conquistado aquela cidade de Jericó, queridos e amados. Foi conquistada aquela cidade de Jericó. Veja aqui, queridos e amados, no 7º dia Deus ordena que caia aquelas muralhas. Está em, queridos e amados, Josué, capítulo 6, versículo 15, nos fala assim: na manhã do 7º dia fizeram o mesmo, mas desta vez rodearam a cidade, não uma, mas 7 vezes, queridos e amados. Eles rodearam no último dia, queridos e amados, 7 vezes a cidade. E aquela muralha caiu. E já sabemos da conquista, queridos e amados, do povo de Deus, daquela cidade, queridos e amados, de Jericó. E ali, queridos e amados, foi conquistada por Deus e pelos seus servos, os hebreus, né, queridos e amados, por Josué, servo do Senhor Deus, aquela cidade de Jericó. E ali foi o primeiro passo, queridos e amados, para a conquista da terra prometida. Amém, glórias a Deus e aleluias, queridos e amados. Vamos orar agora o Pai Nosso para finalizarmos aqui, queridos e amados, esta pregação tão linda e tão maravilhosa que é a história, né, queridos e amados, do povo de Deus, do nosso povo, né, queridos e amados, porque nós que somos cristãos, queridos e amados, apesar que eles são judeus, mas nós sabemos que devemos amá-los, queridos e amados, como a todos, né, e respeitá-los, porque, primeiro, são povo escolhido de Deus. Eles são os primeiros a se salvarem. Nós somos os gentios, queridos e amados. Por isso, todo respeito ao povo de Deus, queridos e amados, aos israelitas, cujo nós hoje também somos povo de Deus. Só que somos cristãos, queridos e amados. Eles são judeus e nós somos cristãos. Glórias a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso, queridos e amados, agora, para a honra e glória do Senhor Deus. Orem assim, queridos e amados. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, do mal. Pois teu reino, Senhor, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém, queridos e amados. Fica na paz, Senhor. E vamos, queridos e amados, que vamos agora postar esse vídeo para você. Fica na paz, Senhor. Uma boa noite a todos e a todas.